Salve, rapaziada, salve você que tá aí no YouTube, grande abraço. Vamos começar aí mais um episódio do nosso Bala de Prata, certo? A nossa resenha semanal. Normalmente aqui a gente fala bastante do cenário, né, de CSGO competitivo, né? O último a gente falou disso, falou do Fallen, né, dele ter ido no Flow. A gente falou de games também, de modo geral, falamos já de Valorant também. Não, na verdade, semana passada a gente falou do CS2, né? Tô 2 semanas atrás. A gente falou do CS2 e da final do Major de Valorant e do novo agente que entrou semana passada, né? Na última atualização do Valorant. Mas essa semana, como eu tiro muito conteúdo de podcast, né? E eu consumo bastante conteúdo de podcast, não assistindo aos podcasts na íntegra, né? Mas eu assisto muito corte e, enfim, eu acho que essa moda, vamos dizer assim, dos podcasts, né? Essa onda dos podcasts no YouTube. O podcast é algo que já existia, só que era só, né? Algo que tinha lá no Spotify, tudo, em alguns sites, algumas plataformas aí assim de áudio, né? Mas depois popularizou o Flow, na verdade, ajudou a popularizar no YouTube, certo? Isso no Brasil, sendo que acredito não, na gringa, né? Principalmente nos Estados Unidos já existia essa vamos dizer, cultura, né? Já tinham começado isso lá e como quase tudo aqui no Brasil, a gente acaba exportando de lá, né? Mas eu acho que é algo legal, né? Algo que, no caso, na televisão já era feito, aqui no Brasil dizendo, tá? Lá fora também já existia antes desse, certo? Mas com o Jô Soares, agora com o Danilo Gentili, né? No The Noite e tal, essa questão das entrevistas e tudo. Mas eu acredito que nos podcasts, o convidado fica mais à vontade do que na televisão, é muito menos engessado do que na televisão também, porque lá na internet ele pode se abrir um pouco mais e acaba que a gente consegue muitos depoimentos bacanas, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito do Pânico, gostava muito do Pânico na TV, você vê os caras do Pânico falar as coisas que aconteciam nos bastidores, tudo, coisas que duvido que se essa questão do podcast não existisse, a gente ia ficar sabendo. Então, muitas curiosidades, enfim. Eu falei, eu quero fazer o programa de hoje, dando a minha opinião, né? E aí, pedir para vocês também a opinião de vocês, qual que é o melhor podcast daqui do YouTube, certo? E eu separei 5. Acredito eu que seja os 5 maiores, se não for também, quem estiver assistindo me corrija aí. E eu vou dar a minha opinião de cada um deles, certo? Eu já peguei corte de todos eles, acho que talvez do Rafinha, acho que não, nunca peguei para falar alguma coisa, principalmente aqui, né? Depois que eu coloquei o canal no YouTube e no Bala de Prata na Twitch, certo? Pra quem não sabe, né, volto a falar, esse Bala de Prata é um quadro nosso da Twitch que eu acabo, que acontece na segunda-feira, acabo postando aqui no YouTube na terça. Então, acredito que eu já tenha pego dos 4, com exceção do Rafinha Bastos, cortes. Então, enfim, né, não vou também ser leviano ao ponto de falar que é ruim, que é péssimo. Não, mas eu vou falar aqui quais os que eu acho, qual que eu acho melhor, qual que é a minha preferência aqui, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um. Eu vou começar assim de baixo para cima, que é esse aqui é o Ticaracacast, né? Que é do Bola e do Carioca, que acredito eu ser o mais novo também, né? Acredito não, é o mais novo dos 5 e que cresceu bastante em pouco tempo. Cresceu bastante em pouco tempo, né? Visto que o Carioca e o Bola de todos são os mais famosos, até por conta do Pânico, né? O Flow, o Igor ficou mais famoso por conta do Flow. O Rafinha já era
já tinha uma certa fama também, mas não como o Carioca e o Bola, acho que acredito a nível nacional, não como o Carioca e o Bola. O Vilela já era um cara conhecido no meio do stand-up também, por conta do trabalho dele com os irmãos Piologo. E esses meninos do Podpah, sinceramente, eu não sei qual que é a origem deles. Sinceramente, eu não sei. Não sei, a galera deve saber com certeza aí, mas eu não sei. Mas com certeza o Bola e o Carioca são os que, de todos esses, os que tinham mais, vamos dizer, eram mais conhecidos, certo? Mais populares. Depois acredito que seja o Rafinha, mas o Bola e o Carioca, por conta do Pânico, ficaram muito conhecidos, certo? Então eles começaram aí esse podcast e ele cresceu assim em muito pouco tempo. Hoje está com 1.350.000 inscritos, certo? E assim, cara, com relação à qualidade, eu gosto muito do Bola, né? Da pessoa do Bola. Ele é um cara divertido, alto astral. Talvez não seja, vamos dizer, um dos caras mais geniais para tirar do convidado, mas acredito que ele deixa o convidado muito à vontade. Ele não tem a sagacidade, até porque o Bola não vem dessa linha, né? O Bola é um cara que tem uma história até muito curiosa. O Bola é biólogo e acabou caindo no Pânico por, vamos dizer, um acaso, né? Aquela coisa do Emílio de mano, de olhar assim, de olho clínico, certo? Então o Bola nunca foi do meio, a formação dele não é do meio artístico, né? Ele acabou iniciando tudo e tal. E eu tenho uma teoria do Bola que o Bola, ele faz sucesso sendo ele mesmo, né? E o Bola não é imitador, o Bola não é ator, não é nada, né? Ele é o Bola. E assim, ele acabou ficando muito, muito conhecido no Pânico e pelo jeito dele de ser, pela personalidade dele, que é muito legal, que mistura um cara mal-humorado, mas ao mesmo tempo um cara gente boa, né? Que todo mundo gosta. Então, e eu gosto muito do Bola, né? Acho ele muito inteligente. Eu acredito que tem um QI até muito acima da média. É um cara que dificilmente você ganha dele na discussão. E é um cara assim, que todo mundo gosta. Então ele deixa o cara muito à vontade. E no caso do podcast, eu acredito que uma das características principais é deixar o convidado falar. Saber indagar, mas saber deixar ele falar. E isso o Bola faz muito bem, né? Talvez essa questão de tirar, como eu falei, tirar o melhor do convidado, talvez não seja muita característica do Bola, mas ele tem essa característica de deixar o convidado à vontade e deixar o convidado falar. Já o Carioca, que é um excelente humorista, né? O Carioca é dessa área mesmo, né? Um imitador fantástico. Enfim, fez muitos quadros do Pânico memoráveis, né? Diferente do Bola, que era o Bola, sempre foi o Bola. O Carioca não, né? O Carioca fazia vários personagens, enfim. E é um imitador do caramba. Mas aí o Carioca tem o defeito de não deixar o convidado falar. Certo? Não deixar o convidado falar. Então, no caso deles, eu acho que eles meio que um complementa o outro, mas tem esse ponto negativo de que às vezes o Carioca ele quer sempre colocar uma história dele também, e não é lugar dele fazer isso ali. Quando ele for o convidado de um podcast, ele já participou de todos esses aí, que são entre aspas, são, né, concorrentes deles. Ele já participou de todos, eu já vi ele em todos, no Podpah, no Flow, no Rafinha, na Inteligência. Aí ele pode falar, né, o que ele quiser, mas quando ele é o entrevistador, eu acredito que ele peque muito nesse sentido, mas ele tá melhorando, certo? Mas é um podcast que eu gosto muito de, não, como eu falei, eu gosto mais de ver cortes, mas eu gosto muito porque além, né, da questão do podcast ser interessante, enfim, eu gosto muito deles, dos dois, sou fã dos dois, né? Era fã na época do Pânico, tudo, porque acho que dificilmente vai ter alguém que é tão fã do Pânico quanto eu, ou foi tão fã do Pânico quanto eu, e então é dois caras que eu gostava muito lá no Pânico, né? Tá certo que dificilmente eu acho que não tem ninguém do Pânico que eu não gostasse,
Mesmo o Edu, que é um cara que depois a gente, né, foi se vendo que é um cara que não era lá dos melhores como pessoa, mas no Pânico ele era sensacional, né? Não tem o que falar, dá pra separar as coisas. Eu vou fazer essa análise aqui de todos e depois eu falo qual que pra mim é o melhor, certo? Então depois aqui na, entre aspas, hierarquia de inscritos, vem o Inteligência Limitada, que fica muito próximo do Rafinha, né? Que tá com 3 milhões e 70 mil. E o Inteligência 3 milhões, praticamente empate técnico, né? Mas tem o Rafinha tem um pouco mais, então vou começar do Inteligência Limitada, né? Inteligência sim, não. Então o Vilela, como eu falei, né? É um cara do... né, assim como o Rafinha do meio do stand-up e tal, mas o Vilela, além de ser do meio do stand-up, na verdade eu acho que o stand-up seja até uma característica secundária dele, que acho que o que ele é fera mesmo ele é cartunista, né, um puta cartunista. O Vilela, ele era como eu falei, trabalhava com os irmãos Piologo, ele que desenhava lá muitos personagens daquela Havaiana de pau, tudo é dele, é de propriedade dele, né? Então ele é um cara fantástico, até lá fora ele já apresentou o trabalho dele, enfim. É um cara super, super, super inteligente e com um viés de empreendedor muito, muito, muito interessante, né? Um cara que sabe investir em várias áreas, certo? E o Vilela é um cara assim, mano, também é um cara que deixa bem o convidado à vontade. Ele sabe ser imparcial. Acho que de todos eles, né? Acho que o Vilela, talvez junto com o Igor, também eu acho que os dois eu coloco, mas acho que o Vilela tá mais, sabe ser isento, certo? Ele sabe ser isento, ele até tem o posicionamento dele, mas ele não deixa refletir nos convidados que ele leva, por exemplo. Ele acredito que ele é um cara mais enviesado para direita, mas ele já recebeu vários caras de esquerda no programa dele, inclusive o Boulos, que é extremamente esquerdista, né? Ele já recebeu e soube tratar bem o cara. Enfim, é um cara que de todos eu acho que ele consegue fazer o papel mesmo melhor o papel de apresentador e sem deixar florescer o lado enfim, política, esse tipo de coisa. Eu gosto muito do Vilela nesse sentido. Ele tinha esse mesmo defeito, entre aspas, do Carioca, de não deixar o convidado falar no começo, mas menos. Sempre foi menos do Carioca, mas agora e até porque ele tem mais tempo, ele soube trabalhar isso melhor. Enfim, ele é um cara que também consegue arrancar bastante coisa do convidado e tal, e é um cara bem, bem inteligente. O podcast dele é bem, bem bacana, né? Fora o cenário, que acho que de todos é o que eu mais gosto, assim, é mais alternativão, acho que fica bem legal, né? Então depois vem o do Rafinha, que, cara, eu sinceramente eu não sou nada simpático ao Rafinha, né? Eu sou totalmente contra a maioria das coisas que ele defende. Acho que ele é até um pouco hipócrita, porque ele é um cara do humor que flerta com o politicamente correto. Eu acho que pro cara do humor isso é meio perigoso. Mas, cara, acho que ele tem os méritos dele. Ele é um cara que, junto com o Danilo, meio que fundaram, vamos dizer, o stand-up no Brasil. E stand-up é algo que eu gosto muito. Não curto tanto o Rafinha como o comediante, mas respeito pelo fato dele ter sido mesmo pioneiro nisso. É um cara também inteligente, que acaba, poxa, assim, tem que respeitar ele também por esse lado que ele chama, apesar de ser um cara mais enviesado para a esquerda, ele chama caras, também já chamou pessoas de direita para falar lá no programa dele. Enfim, ele sabe separar bem essa parte e colocando, mas ele, diferente do Vilela, por exemplo, ele coloca sempre o lado dele, impõe e discute, mas ele sabe argumentar, vamos dizer assim. Ele sabe, pelo menos com alguns convidados, ele sabe deixar um pouco isso de lado e acaba tirando
bastante coisa dos convidados, mas às vezes eu também acho que ele peca um pouquinho nessa questão de querer falar muito, de querer colocar histórias dele às vezes no meio, coisas que não cabem, né? Mas e de todos eu acho que talvez seja o podcast que eu menos assista, menos acompanha, mas é um podcast grande e ele tem lá os méritos dele, né? Aí depois é o Flow, né, que vem em segundo lugar em número de inscritos. O Flow, já passou por várias, né, polêmicas e cancelamentos e tudo, e continuou forte, né? O Flow era o Igor, começou com o Igor e que aqui no YouTube é difícil falar sobre ele porque ele é bem, até por tudo que já passou. Se você falar o nome dele, o alcance cai. Eu já não tenho tanto alcance, então vou tentar evitar de falar, né? Mas vocês sabem quem é? Era ele e o Bicicleta. Vou chamar ele de Bicicleta, então. E eles que como eu falei, entre aspas, fundaram os podcasts no YouTube aqui, né? Foram os pioneiros. E assim, cara, eu acho o Igor, né, que hoje é o Igor e esse rapaz aqui que sinceramente não sei quem é. Sempre quando eu vejo os cortes, tudo, eu vejo mais o Igor. O Igor é um cara também, bem inteligente, sabe deixar o convidado. Acho que de todos esses 4 que foram até agora, é o que mais sabe deixar o convidado falar. Acredito que ele também, dos 4, é o que melhor tira do convidado coisas interessantes e sem forçar tanto, até porque você não pode fazer isso, né? Tá querendo tirar se o cara não quer falar. Tem que respeitar, mas acredito que de todos eles, de todos esses, ele é o que mais sabe tirar do convidado, deixa o convidado bastante à vontade também. O Igor parece ser um cara, sabe, de boa, e também, cara, acredito que por mais que já tentaram cancelar eles várias vezes, e eu acredito que eles conseguem manter essa linha isenta. E você vê chamar Totó, por exemplo, né? A galera já cancelaram eles, muito a galera da esquerda cancelaram eles, mas você vê, trouxeram uma pessoa que é extremamente de esquerda, que é essa de Jamila Ribeiro, né, que ela tem um livro aí famoso e tal, que todo esquerdista tem de cabeceira. Teve há 4 dias, então eu acredito que eles sabem também manter a isenção e chamar gente de todos os espectros políticos, religiosos e tal, e fazer com que a pessoa fique à vontade. Eu gosto muito, cara, gosto muito do Igor. Achei ele um cara bacana, como gosto do Bicicleta também, mas enfim, aconteceu tudo que aconteceu. E hoje ele tá até numa outra plataforma e também tem um podcast lá, mas eu não quis trazer o dele aqui por conta, né, que eu tô falando mais do YouTube. Mas a gente tem que respeitar porque eles são aí os pioneiros, mas eu continuo gostando muito. Inclusive, né, nas 2 semanas atrás eu trouxe o corte que eu trouxe, foi lá quando o Fallen Imperial foi no Flow, certo? E o bacana também, até pra gente que é aqui da área de games, é porque de todos os 5, ele é o que mais traz a galera de games, até por ele e o Bicicleta ter vindo do mundo dos games, né? Então eles trazem bastante gente dessa área. Isso que, lógico, eu não vou também ficar dividindo aqui, o Flow tem vários outros, entre aspas, subcanais. Tem o Flow que fala de games, tem o Flow que fala de esporte, né? O Flow Esporte Clube. Mas assim, sinceramente, vamos dizer, nessas outras ramificações, cara, eu acho que eu sinceramente não curto muito. Eu acho que os apresentadores que eles colocam lá, os entrevistadores de futebol são muito ruins. Ele até colocou aquele David Jones, que é um cara dos games, que eu acho que ele não, de games mesmo, ele não sabe nada, né? Que é, entre aspas, a especialidade dele. De futebol menos ainda, cara. É ridículo. Esse cara, não curto ele, não curto o trampo dele. E ainda quando ele colocar ele pra falar de futebol, os caras não sabem nada. Realmente, não sei se só porque é parceiro dele, enfim. Então eu não curto, né? Mas o Flow em si,
carro-chefe eu gosto bastante. E depois, cara, me surpreendeu, porque eu achei que o Flow era o carro-chefe. Era o carro-chefe, não, era o primeiro da lista. Mas o Podpah tem mais inscritos que o Flow e, assim, consideravelmente mais inscritos, né? 6,5 5 milhões, 55 milhões, né? Na verdade, 6 milhões 550 mil inscritos, para falar exatamente. Isso quase que 1,5 milhão a mais do que o Flow. Então, cara, me surpreendeu, né? Eles também vieram assim, quase que colados no Flow, né? Também já estão há um bom tempo aí na... Quer ver, só para pegar aqui pra gente ser mais exato? Deixa eu ver sobre, vamos lá, quando foi criado, ó, 2020, certo? E o Flow, deixa eu ver, 2018, veio 2 anos depois. O Flow veio consideravelmente depois e hoje é o maior podcast do Brasil, né? Acredito eu que pelo fato do Flow ter sido mais cancelado, isso atrapalhou bastante eles, o alcance deles, né? Já a galera aí do Podpah, eu acho que flerta mais com o politicamente correto, e isso acho que acabou ajudando eles. Ao mesmo tempo que eu acho que eles flertam com o politicamente correto, eles não deixam de chamar também a galera do outro lado. Mas a galera do politicamente correto, então eu acho que eles são, vamos dizer, menos passíveis de cancelamento que o Flow. Tá ligado? Até pelo jeito deles. Eu, sinceramente, não gosto, né? Não curto. Talvez dos 5 aí seja o que eu mais curto, até por eu achar que os apresentadores, cara, são muito... De todos aí, com certeza, os com menos conteúdo, né? Eu não vou falar que eu não gosto dos caras, dos moleques, mas parece que ser gente boa. Isso que eu acho bacana, né? Que eles recebem muito bem o convidado, deixam o convidado bastante à vontade. Talvez dos 5 seja o que mais deixa o convidado à vontade. Eles sabem deixar o convidado falar. Às vezes eu acho que eles são até meio baba-ovo, assim, tal. Coisa que eu não gosto muito, que às vezes, né, precisa dar uma apertada no convidado, tudo. Acho que eles são meio babavão, mas é o jeito dos caras, enfim. Não curto a linha de pensamento deles, não curto esse tipo de coisa. Mas assim, já assisti bastante coisa do podcast deles e acho que eles têm sim muito mérito, tem as qualidades e qualidades bem interessantes, né? Com todos aí são bons, né? No que estão fazendo, mas eu acho que eles são, vamos dizer, não, acredito que seja de todos os entrevistadores aí, são os que tenham menos conteúdo. Mas, cara, talvez não seja o que eu menos goste, não. Talvez que seja o que eu menos goste seja o Rafinha mesmo, né? De todos aí, se eu pudesse, aí eu já vou colocando aí na minha lista. De todos, o que eu mais curto é o Ticaracatica, por conta dos apresentadores que eu sou fã. Não posso dizer ao contrário, apesar das ressalvas que eu fiz ali quanto ao Carioca não deixar muito entrevistado falar às vezes. Depois eu coloco o Inteligência Limitada, eu gosto muito do Vilela também, do posicionamento dele. Depois o Flow, Podpah e o Rafinha, acredito que fiquem em último nesse meu ranking. Então, como eu disse, é só a minha opinião, né? Mas mesmo assim eu curto e ver cortes de todos. Acho que todos têm aí o seu mérito, as suas vamos dizer, as suas qualidades e os seus defeitos. Isso, lógico, a gente sempre tem a preferência, mas não que por conta dos defeitos que eu falei que alguns que eles tenham, não, mas é uma porcaria, um lixo, eu não assisto nada. Não, eu gosto de todos, mas para ranquear e usar esses meus critérios, eu coloco assim, né? O Ticaracatica, depois Inteligência, o Flow, o Podpah e o do Rafinha, por último. Mas, assim como eu falei, todos têm as suas qualidades, certo? Inclusive eu estava até assistindo não assisti inteiro, mas algumas partes desse Thiago Sentinelli
que teve um interveiro com aquele cara do como é que é? Aquele que Vitor metaforando lá, e achei super legal, cara. E os dois são super de esquerda, né? Enfim, mesmo assim achei a conversa bem bacana. Então não é por conta disso que eu não vou gostar dos caras, né? Eu não vou gostar do Rafi, acho que eu já vi muito corte bom dele, assim, e ele tem os seus méritos, é um cara inteligente, certo? Mas enfim, só a minha opinião, queria que você deixasse a sua aí, você que tá assistindo, coloque também aí nos comentários outros podcasts que vocês gostam e que são grandes aqui, eu tô ligado, eu já pra fazer menção rosa, tem o Vênus lá, que é das meninas também, eu não gosto tanto, pra falar a verdade, eu gosto muito da Cris, mas a outra, pra mim, né, não curto tanto, acho que é, sei lá, pessoa X, né? Tem o do Di Lopes também, que às vezes eu vejo bastante coisa deles. Eu até curto o Di Lopes, mas os caras que ficam ali com eles eu não sou muito fã. Por isso que eu não coloquei aqui também. Mas eu acabo assistindo bastante corte dele também. Tem o A Deriva, que eu acho muito bom, né? Eu só não coloquei aqui por conta que o A Deriva, perto desses, é, entre aspas, pequeno. Mas eu acho muito bom, muito bom. Ele leva... acho que de todos, cara. Acho que em matéria de apresentador de podcast, talvez ele esteja acima até dos 5, né? Mas é claro, como ele não tem, vamos dizer, a influência que tem esses caras aqui, né? Um acesso talvez a Beautiful People, como é o tal do Podpah, ele fica um pouco atrás na questão de poder de levar os caras lá, né? Mas ele, em contrapartida, ele leva muitos caras assim super curiosos. Por exemplo, eu tava vendo uma vez, ele levou um cara que trouxe o Taekwondo pro Brasil, foi um dos primeiros caras a abrir academia de Taekwondo, que é o Mestre Lee, alguma coisa assim. Cara, super interessante a entrevista. Ele traz assim caras muito diferentes e que tem histórias muito interessantes para contar. E ele é um cara muito inteligente lá, o apresentador, esqueci o nome do rapaz. É muito bom também, é um podcast muito bacana. Mas eu não coloquei aqui porque eu quis colocar só os principais do YouTube, que senão ia ficar muito grande, né? Mas fala aí se tem mais algum além desses que vocês curtem, que vocês assistem. E falem pra gente. Eu sei que podcast hoje na internet, no YouTube, cara, tem... não sei se eu vou exagerar, mas talvez tenha até mais de 100, né? Eu não tô nem contando os pequenos, mas de médio pra grandes tem mais de 100, cara. Vai com mais de 100 mil inscritos, vamos dizer assim. Talvez esteja exagerando, mas acredito que tenha mais de 100. Então são muitos. Vira e mexe, pega um corte aí interessante que tem no podcast que eu nem sabia que existia. Eu, por exemplo, acompanho o Charla, até tá aqui, ó, o Charla Podcast, que é um só de os caras falam mais de esporte, os caras são muito bons também, enfim, tem muita coisa, certo? Mas fala vocês aí, o que vocês acham, beleza? Como eu disse, aqui é só minha opinião, não quero nem criar polêmica nem nada. Como eu falei, assisto todos, gosto de todos, mas minha preferência é essa que eu deixei pra vocês, beleza? Mas é isso. Como eu falei, deixa a sua opinião aí nos comentários, deixe seu like, compartilhe e, enfim, deixe sua opinião de o que você quer ver também de temas aqui no Bala de Prata. Como eu falei, o foco aqui é mais mercado, cenário competitivo de CS, Valorant, tudo, games de modo geral, mas de vez em quando eu acho interessante, como eu consumo muita coisa do YouTube, eu acho interessante trazer alguns assuntos diferentes, como foi o caso desse. Vocês acharam legal que eu faça? Eu trago de novo depois um assunto, um tema que fuja um pouco do foco do quadro. E enfim, se vocês toparem, beleza? E é isso aí, galera. Tamo junto, não deixe de deixar seu like, compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.